Olha, 8 de março, todo mundo conhece essa data, né? Mas a verdade é que por trás das flores, dos parabéns, existe uma história bem mais profunda. Uma história de luta, de muito significado. Vamos mergulhar juntos nessa jornada para entender de verdade. E aí já fica a pergunta que vai guiar a nossa conversa. Será que o 8 de março é só um dia para dar parabéns? Porque muitas vezes é tratado assim, né? De uma forma meio superficial. Só que isso acaba escondendo a verdadeira essência da data. A história real do 8 de março é uma de luta, de muita conquista e de mobilização. É um marco histórico, gente, não é só uma celebração. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo começo, pela história. Essa data é muito, mas muito mais que uma simples celebração. Ela nasceu do conflito, da briga por justiça. A história do 8 de março é, na essência, uma história de luta. É um grande símbolo da busca por dignidade, por igualdade e pelo fim de vários tipos de discriminação. Não é só sobre direitos no trabalho, é também sobre enfrentar o machismo e a violência. E essa linha do tempo mostra bem essa caminhada. Começa lá no século XIX, com as greves de operárias. Aí tem um momento super trágico, em 1911, um incêndio numa fábrica, a Triangle Shirtwaist Company, que escancarou as condições desumanas de trabalho. Depois, em 1917, a mobilização de mulheres na Rússia foi o estopim para uma revolução. E, finalmente, só em 1975, a ONU oficializa essa luta toda como o Dia Internacional da Mulher. Agora, trazendo aqui para nossa realidade, para o Brasil, olha só que dado impressionante. As mulheres são 53% do eleitorado. 53%. É um número que mostra uma presença política gigantesca. E, no entanto, mesmo sendo a maioria de quem vota, elas continuam com pouquíssima representação nos espaços de poder político. Ou seja, isso mostra que aquela luta histórica por representação, por justiça, ela continua, e muito. Mas a história não para só na política, não. O 8 de março também convida a gente para uma reflexão mais profunda, quase simbólica, sobre o que o feminino representa. E para isso, a gente vai dar uma olhada no trabalho do psicólogo Carl Jung. Mas antes, a gente precisa entender rapidinho um conceito fundamental do Jung, o arquétipo. Pensa assim, é como se fosse um padrão, uma ideia universal que está presente na mente de todos os seres humanos, não importa a cultura. É algo que a gente compartilha lá no fundo. E é aí que entram dois arquétipos centrais para a nossa discussão, a ânima e o ânimos. Para Jung, esses são os princípios feminino e masculino que existem dentro de cada pessoa e que precisam conversar, precisam estar em equilíbrio. Dá uma olhada nessa comparação. A ânima, que é o princípio feminino, está ligada à intuição, à conexão, à criatividade, à sensibilidade. Já o ânimos, o princípio masculino, está ligado à ação, à estrutura, ao discernimento, a se posicionar. Nenhum é melhor que o outro, sabe? Eles são complementares, um precisa do outro. E aqui está a conexão que é fascinante. O movimento histórico das mulheres pode ser visto de forma simbólica como uma jornada coletiva para integrar o ânimos. Pensa bem, a conquista da voz, a ocupação do espaço público, a busca pela autonomia, tudo isso reflete a integração saudável dessa energia de ação e de posicionamento. E é muito importante entender que essa não é uma tarefa só para as mulheres, de jeito nenhum. É uma tarefa para a humanidade inteira. O equilíbrio de todo mundo, como sociedade, depende da integração saudável desses dois princípios em todas as pessoas. O que o Jung nos ensina aqui é fundamental. A transformação de verdade exige duas coisas: a mudança externa, nas leis, na sociedade, mas também uma mudança interna, na nossa cabeça. Os homens precisam integrar sua sensibilidade, a ânima, e as mulheres precisam fortalecer seu posicionamento, o ânimos, de um jeito consciente. Então, no final das contas, qual o significado do 8 de março hoje? É uma mistura de tudo isso. É um chamado para a gente celebrar, se mobilizar e, o mais importante de tudo, integrar. Resumindo, o dia tem um sentido duplo. É claro que a gente precisa celebrar tudo que já foi conquistado, mas também se mobilizar pelos desafios que ainda estão aí. E num nível mais profundo, é sobre reconhecer o feminino como uma parte essencial do ser humano e integrar esses princípios para ter uma sociedade mais consciente e equilibrada. Que a força do feminino continue transformando o mundo de dentro para fora.